Dia 12 de janeiro de 2016, com Sandra Mariano para apresentar o relatório sobre 7 mensagens sobre liderança nas escolas estaduais do Rio de Janeiro. Sandra, o que é de novo nesse relatório? Bom, primeiro, a gente mostra que o diretor das escolas do Rio de Janeiro, eles sabem qual é a direção para fazer uma educação de maior qualidade. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a nossa pesquisa foi um estudo quantitativo, né? A gente desenvolveu um questionário em que 744 diretores responderam, e essa base de dados de informação consta dessa quantidade grande de respondentes. Então, a gente perguntou, olhando sobre o que faz uma escola efetiva, ou seja, uma escola de alto desempenho, que as crianças aprendem, os jovens aprendem, nós perguntamos a esses diretores como eles percebem uma série de práticas que o estudo na área de gestão e liderança da escola mostra como as práticas que conduzem ou que contribuem para uma escola em que se aprende. E a gente percebeu que o nosso diretor, ele entende, né, muitas das questões, ele percebe como ações que devem ser implementadas na escola. Por exemplo, traçar uma diretriz para a escola. Nossa pesquisa mostra que o diretor sabe que é importante que uma escola tenha um caminho, tenha uma rota, e que ele tem um papel nisso. Entretanto, a gente percebe que dois aspectos importantíssimos que faz uma escola ter um resultado mais efetivo é o diretor se envolver com a prática dentro da sala de aula, ou seja, ele está mais próximo da sua equipe de professores e olhar para como efetivamente as aulas estão acontecendo dentro da sala de aula, acompanhar esse processo de ensino-aprendizagem. Esse diretor reconhece que faz pouco, dá pouco suporte, pouco coaching, pouco acompanhamento, né? Então ele reconhece isso. Outro ponto também importante é que, apesar de reconhecer a importância de acreditar que o aluno é capaz de alcançar resultado, o nosso diretor, de forma geral, ele mostra que a expectativa que ele tem em relação ao estudante é muito abaixo. E a prática internacional mostra que você ter expectativas elevadas sobre o desempenho do seu estudante é um fator importantíssimo para o alto desempenho, né? Sandra, essa pesquisa ela é bem única no país. Eu acho que é a primeira vez que se faz uma pesquisa nesse nível, na área de gestão escolar. Existe uma política pública que olha especificamente para a gestão das escolas? Então, a capacidade do diretor gerir uma escola é a segunda maior variável que impacta a qualidade do ensino, né? Então, o primeiro fator é a qualidade dos docentes, né? Todas as pesquisas internacionais mostram isso. O segundo fator é a capacidade do diretor exercer com eficácia o seu papel. Então, o que a gente vê no Brasil? No Brasil, a gente vem caminhando nessa questão de formar um diretor da escola, mas até então não se tinha propriamente uma política estruturada, né? O ano passado se começou um trabalho de pensar o que deve ser a formação do diretor de escola, porque uma política estruturada realmente não havia. No final de dezembro, primeira semana de dezembro do ano passado, o Ministério da Educação instaurou uma portaria definindo que o processo de formação e certificação do diretor de escola seria parte dessa política a ser implementada no Brasil, provavelmente nesse ano. Então, esse ano a gente deve ter essa novidade, ou seja, o governo federal, o Ministério da Educação, percebe que formar um diretor de escola é um dos fatores centrais para a melhoria da qualidade no decorrer dessa política, se vai também construir a certificação. E nesse momento está se discutindo quais são os conteúdos, né, sobre o que? As competências. Quais são as competências que o diretor deve ter para então, estudos como o nosso, que realmente é um estudo de larga escala, né? A gente trabalhou com métodos quantitativos de maneira aprofundada, se propondo a construir modelos para identificar quais são essas variáveis que explicam o resultado positivo de uma escola. Eles certamente vão contribuir nesse desenvolvimento de competências. Assim como o nosso programa de formação de diretores, que é o MBA Gestão Empreendedora e Educação, que também, no caso do Rio de Janeiro e de São Paulo, tem sido uma política já implementada desde 2012, em parceria com o SESI do Rio e o SESI de São Paulo, que tem sido uma política de formação de diretores de escola com resultados bastante
bons e interessantes. Então, são essas competências, eu acho que também a gente no Brasil, né, acabando de publicar um capítulo de um livro agora, né, uma publicação produzida na Europa, né, em que 24 países, pesquisadores de 24 países, falam um pouquinho sobre como seus países entendem, como os acadêmicos desses países tratam a questão da liderança, né? Quando nós fomos apresentar o nosso caso, o caso brasileiro, né, como é que a literatura da área de educação trata a questão da liderança? A primeira surpresa nossa é o seguinte: esse nome liderança, por exemplo, é um nome que praticamente não se usa no Brasil, né? Então, liderança, como assim liderança, é uma coisa esquisita. Né? Para que liderar, o processo vai acontecer como se fosse auto-organizado. Né? Então, esse é o primeiro choque que, quando a gente vai falar sobre liderança nas escolas no Brasil, se tem quando você vai olhar outros países. Né? Depois a gente vai, só complementar esse ponto, porque esse ponto é muito interessante. Porque é o seguinte: quando a gente vai olhar como é que o tema da gestão escolar é tratado no Brasil, tanto no campo da educação quanto no campo da administração, que é o campo que a gente tem mais proximidade, o que a gente percebe? Que há um vácuo. Porque na área da educação o tema não tem sido tratado nessa profundidade, com estudos mais fortes, que tragam evidências mais robustas para o que se quer, e ele fica muito no debate com uma orientação mais ideológica ou no campo pedagógico, mas no campo da gestão isso não se vê. E na área da administração tem sido inclusive uma orientação da CAPES para que as faculdades que têm seus programas de mestrado e doutorado em administração também vão estudar o que acontece na educação básica, porque esse olhar também não tem. Então, lá na UF a gente está formando agora um programa, né, construindo uma proposta pedagógica de um mestrado, que uma das linhas de pesquisa é essa, porque, afinal de contas, de certa maneira, estudos na área de gestão e liderança na escola no Brasil ainda não tem, assim, vamos dizer assim, não encontrou o seu espaço, dada a relevância que tem. Bom, tema muito importante, daqui a pouco no nosso programa Ciência e Movimento, Sandra Mariano apresentando os resultados sobre liderança em escolas do estado do Rio de Janeiro. Até lá!